Você sabia que as suas emoções estão no piloto automático e que isso pode estar te prendendo aos mesmos problemas todos os dias? Descubra como mudar isso agora. Você já percebeu como às vezes você reage sem entender o porquê? Como se algo dentro de você simplesmente sumisse ou desaparecesse do controle? Como se fosse uma resposta automática? Isso acontece porque as suas emoções estão justamente no piloto automático, rodando uma programação lá no nosso inconsciente. Do 0 aos 12 anos de idade, o nosso cérebro, ele absorve todas as informações como se fosse uma esponja, sem questionar, sem julgar, e qualquer tipo de comentário se torna verdade absoluta para essa criança que escutou tudo isso. E é dessa forma que as crenças formadas nessa fase da infância, nessa idade, definem a forma de como o adulto enxerga o mundo, lida com os desafios, reage com as suas emoções de forma automática, por exemplo. Isso tudo com base nas nossas crenças, criadas quando criança. Quer saber como podemos ajustar esse turbilhão de emoções na sua vida? Vem comigo que eu vou explicar. Meu nome é Espartaco Filho e se você quiser saber mais sobre inteligência emocional e como isso pode te ajudar a crescer e avançar na sua vida, deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para dar aquela força pra gente aqui no canal, beleza? Então bora lá começar o vídeo. Espartaco, não entendi muito bem. Como isso tem relação, ou o que isso tem a ver, por exemplo, com a minha baixa autoconfiança, ou até mesmo baixa autoestima, né? O medo do fracasso, o meu medo de não ser merecedora, ou até mesmo o meu estresse, a minha ansiedade, o que isso tem a ver? Eu não aguento mais, eu não quero mais me sentir assim. Bom, vamos lá. Tudo isso é bem simples de entender, mas vamos seguir passo a passo. Tudo que você sente hoje é porque em algum momento na sua infância, na sua vida lá atrás, a sua mente absorveu crenças, certo? Disso a gente já sabe, nós já falamos. Então, do 0 aos 12 anos, nós absorvemos crenças, aprendemos. Se você sente que não é merecedor do sucesso ou até mesmo da felicidade, pode ser por conta da tua infância. Em algum momento você experimentou algum tipo de rejeição ou a falta de algum tipo de validação emocional. Isso cria em você a crença de que você precisa provar o seu valor. E esse valor ele precisa ser provado a todo momento, todo tempo. Isso cansa, isso traz estresse, ansiedade. Se tem medo do fracasso, pode ser porque em algum momento na sua vida lá atrás, você ouviu muitas críticas. E sem perceber, associou esses erros, essas críticas, a algo vergonhoso que te trazia vergonha. E não a um aprendizado natural da vida, né? Você desconsiderou o aprendizado e trouxe só a vergonha. E isso te traz bloqueios. Se você sente ansiedade e estresse constante, por exemplo, pode ser um reflexo da forma como você aprendeu a reagir a um ambiente quando criança. Talvez lá atrás você precisasse estar sempre alerta. Para quê? Para que você pudesse agradar a todo mundo ou então até mesmo evitar conflitos. Então, você toma esse tipo de atitude. Mas se eu fosse você, eu não me preocuparia. Sabe por quê? Porque essas crenças que nós aprendemos lá quando criança, elas não são verdades absolutas. É apenas um ponto de vista. Se você pode reprogramá-las ou até mesmo ressignificá-las, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, por que não fazer? Trazer essas emoções para o campo do consciente significa que vamos sair do piloto automático e começar a perceber os seus padrões emocionais de uma forma mais centrada, de uma forma mais racional. Eu vou te dar um exemplo. Imagine agora que toda vez que você recebe uma crítica, você sente um nó no estômago. Então você fica ansiosa, fica irritada, te trava no teu trabalho, você não sabe como reagir, você não sabe o que fazer. Percebe essa situação? Imaginou? Segura aí. Você já parou para pensar por que isso acontece? Esse desconforto não surge do nada, certo?
Ele vem de alguma coisa. Ele vem de alguma experiência lá no passado, de crenças que você construiu sobre você mesma, de uma necessidade inconsciente, por exemplo, de ser aprovada. Além do mais, se você não entender o que está acontecendo lá atrás, ou se você não entender por que você está reagindo dessa forma, você vai continuar reagindo da mesma forma, sem entender o motivo. E aí é onde está o problema. Então, o primeiro superpoder que a gente tem que ter é o seguinte: quando você entende o motivo, o porquê ou para que está acontecendo tudo isso, você ganha o poder da escolha. E esse poder da escolha é maravilhoso, porque é nesse momento extraordinário, ele te dá a liberdade de decidir como você vai reagir ou agir. Como você vai ressignificar suas crenças, como você vai adotar novas formas de pensar, percebe? Escolher enfrentar seus medos ao invés de fugir dele, escolher se valorizar ao invés de se diminuir, escolher construir a vida que deseja dos seus sonhos, ao invés de apenas aceitar o que vier e está tudo bem. As nossas escolhas moldam o nosso destino. Cada decisão que a gente toma nos aproxima ou nos afasta da vida que a gente deseja, da vida que a gente busca. Agora que você já sabe que está no piloto automático, vamos parar um segundo e pensar no nosso segundo superpoder, que é justamente aprender a identificar e a entender essas nossas emoções. Bom, vamos lá. Isso significa olhar para dentro de você e reconhecer o que realmente está por trás de cada reação emocional. Às vezes pode ser dolorido, às vezes pode ser surpreendente e às vezes pode ser tão tranquilo que você nem vai perceber. Tudo vai depender da maneira que você vai acolher essa forma de olhar para você mesmo. Como você vai fazer isso? Você sabe? Pega papel e caneta e anota aí. Você vai pegar um caderno e responder 4 perguntas. A primeira delas: o que eu estou sentindo agora? Qual é a minha sensação? Qual que é o meu sentimento? Segunda pergunta: por que eu estou sentindo isso? Terceira pergunta: qual situação despertou essa emoção em mim? Então, o que aconteceu que fez eu despertar esse sentimento, essa emoção? Quarta pergunta: qual pensamento surgiu antes dessa emoção? Então, o que eu estava pensando antes de acontecer essa emoção? No começo, parece desafiador, mas você vai pegando a prática. Esse exercício parece simples, mas te dá clareza para que você possa enxergar os padrões emocionais que antes você não percebia. E agora, com essas perguntas e respostas, você vai começar a entender como a sua mente inconsciente reage ou age perante algumas situações. Perfeito? Quando você começa a reconhecer esses padrões, você ganha mais controle sobre as suas reações automáticas. Entende? Então, se você entende, se você sabe que emoção que vai gerar, você aprende a reagir. Então, ao invés de você reagir, por exemplo, explodindo com alguma pessoa ou travando, você aprende a responder de uma forma mais consciente e equilibrada. E o melhor, inteligente. Isso vai te trazer mais confiança, mais respeito e mais reconhecimento. Pensa aqui comigo. Quando você tem o controle emocional, de verdade, tá? Você toma as decisões com mais confiança, segurança. Você enfrenta os seus desafios sem medo da opinião dos outros. E o mais importante, você não se deixa dominar até mesmo pela sua ansiedade ou pelo estresse que aquela situação está te trazendo. E o melhor de tudo, quando você aprende a dominar as suas emoções, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna e se transforma em combustível para o teu crescimento, tanto na tua vida pessoal, quanto no trabalho ou até mesmo nos seus negócios. Eu fico aqui me perguntando e imaginando se você já pensou como seria a sua vida se ao invés de ser tomada
por esse medo, por exemplo, você usasse ele como uma força para avançar, alavancar e vencer. O medo de errar ou de ser julgada, por exemplo, pode te bloquear, não pode? Mas também ele pode te preparar para o melhor. O medo da rejeição ou de não ser merecedora pode te impedir de agir, não é mesmo? Eu não mereço, não vou agir. Mas também pode te ensinar a se valorizar mais. E sabe de uma coisa? O que muda tudo isso é a forma como você lida com as suas emoções, como você lida com a sua gestão emocional. E agora eu te pergunto, você quer aprender a usar as suas emoções ao seu favor? Ou, não, isso é bobeira, deixa do jeito que tá bom assim. Se a resposta for sim, que você quer mudar, então tasca esse dedo aqui no like, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e, é claro, dá uma força aqui pra gente no canal, porque eu vou te mostrar os próximos passos dessa jornada de autoconfiança e equilíbrio emocional, como você vai fazer tudo isso. O controle da tua vida começa pelo controle das suas emoções. Então, vem comigo e bora pro topo.